conversar com a viúva do Dr. Jolindo Martins, um grande médico pediatra que fez muito pela pediatria, pela medicina aqui no nosso estado. Para falar conosco aqui a viúva do Dr. Jolindo, dona Ivone Evaldo Martins, e seu neto, Renato Martins. Quem foi o Dr. Jolindo Martins? Foi um grande homem, a meu ver, um grande pediatra, nacionalmente conhecido, com amigos em quase todos os estados do Brasil. Foi a um congresso internacional na Dinamarca, fomos a Copenhague, e esse congresso reuniu o mundo inteiro lá, de muitos países do mundo, sempre todos eram representantes, cada um, 2, 3 de cada país. Do Brasil foram os professores na ocasião das escolas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. De Vitória foi Jolindo só e me levou acompanhando. A senhora sempre acompanhava ele? Sempre. Ele não gostava de viajar sem a minha companhia modesta. Naquela época, não é hoje, naquela época, para fazer uma viagem a Copenhague, visitar um hospital, eu sempre conversava com o vovô isso. Ele tinha esse interesse de estar lá nessas jornadas, que ele chamava também de puericultura, porque era prevenção. Isso que o vovô sempre focava. Era o que ele mais gostava da pediatria, era a puericultura. A prevenção. Ele achava que a pediatria de consultório, minha senhora, o que seu filho tem? Tem dor de cabeça, tem dor de ouvido, tem dor na barriga, tem dor no pé. Ele cansava com isso, ele gostava de fazer a prevenção. Isso. A puericultura era a paixão dele dentro da pediatria. Era puericultura social também, melhorando o nível das famílias, obrigando as famílias a entenderem o que era cuidar de uma criança, porque antigamente ninguém sabia cuidar de criança. As informações eram muito difíceis, né? Ninguém estudava nada. Não iam à escola, a escola não ensinava. Então Jolindo passou a escrever pequenos artigos, pequenas notazinhas, e pedia às diretoras da escola para orientar as professoras sobre o tratamento familiar com as crianças, tratamento social, alimentação principalmente, porque as crianças comiam se a família tinha dinheiro para dar comida, se não tinha, não dava. Hoje já é diferente. Hoje a criança na escola tem merenda escolar, que a merenda escolar compõe até de almoço, lanche. Então, no tempo dele, ele sentia muita dureza na vida das crianças. Ele tinha muita pena das crianças. Ele queria melhorar o nível social da criança pobre. Ele não queria fazer pediatria no meio mais economicamente elevado. Sim, ele fazia uma pediatria social. Né? Ele gostava da pediatria social. Melhorar o nível da criança que precisava de alimentação, de educação, de instrução. Tentar melhorar essas crianças. Era o ideal dele. Ele tinha isso como ideal de vida, né? Isso. Tinha. Era o Dom Quixote que eu chamava. Os colegas brincavam com ele. Você é o Dom Quixote. Dom Quixote. E ele escreveu esse livro aqui, Se a Criança Votasse. Com pequenos artigos que ele escreveu para a Tribuna. Isso. Semanalmente ele escrevia. Quando foi editado? Em 56, me parece. Em 56? Ele escreveu para a Tribuna. Há 58 anos atrás. Há 58.
anos atrás, e o texto, se você for analisar, hoje se fala Estatuto da Criança e Adolescente, Direito das Crianças, é exatamente o que está nesse livro. Tanto que vovô falava às mães das crianças, nos atendimentos, falava, o seu filho está passando fome. Elas se ofendiam. Elas se ofendiam. Ficava ofendido. Não, meu filho come. Come o quê? Ele come... não sabia o que dizer. Se era mamadeira, ele dizia, a senhora dá leite. Dou, doutor, mas tenho que dar leite em pó para poder render. Como? A senhora não dá leite de vaca, seu filho? Não, eu dou leite em pó. E como é que a senhora prepara a mamadeira? Mamadeira já de 200 gramas, né? 200 ml. Eu boto uma colherzinha de sopa bem rasa na mamadeira cheia. Como é que é? A senhora faz isso e dá alimento a ele? E está me dizendo que seu filho está alimentado? É um subnutrição. Doutor, se não fizer assim, a lata não rende um mês. Era isso que ele ficava revoltado. Ele brigou demais com o governo para baixar o preço do leite de vaca, para conseguir que o povo tomasse leite de vaca, comprasse, porque o povo não podia comprar. E uma frase do meu avô que eu acho que fica na minha memória é essa: antes leite do que leito. Ele tinha essa frase. Essa frase, antes leite do que leito. Porque as crianças iam para o hospital infantil com fome, magrinhas, horrorosas. Eu tinha essas fotografias todas. E o nome dessa doença, meu avô comentava comigo, era distrofia pluricarencial hidropigênica, que é fome. E essa ignorância e a fome que matavam as crianças. Ele falava isso muito comigo, da prevenção. Então hoje é mais do que atual esse livro, Se a Criança Voltasse. Se a Criança Voltasse. Foi editado em 56, porque o Dom Quixote lutava pelo saneamento básico, ele sempre me falava nisso, e a informação que era importante para as mães da criança, além da alimentação. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco.